Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de passear em alguns versículos com vocês, refletindo sobre um tema muito importante. Querido, nós vivemos numa época em que tudo que é sagrado é muito desvalorizado, mas principalmente nós temos visto uma desvalorização muito grande da família. Mas a família, querido, não é uma invenção humana. Ela é um projeto do Senhor para refletir o amor, para refletir a comunhão e para termos legado. A família é um projeto amado por Deus. E hoje nós vamos refletir sobre isso. Uma sociedade em que o casamento é desvalorizado, é ridicularizado, a concepção de filhos é deixada de lado. Nós vamos refletir hoje sobre o quanto Deus ama esse projeto. Começando então, primeiramente, pelo casamento. O casamento, queridos, foi criado pelo próprio Deus. Marcos, capítulo 10. Vamos lá, então. Marcos, capítulo 10, os versículos 6 ao 9. A palavra do Senhor vai dizer: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, nós vemos aqui o próprio Deus realizando o primeiro casamento, Então, o casamento não surgiu de uma cultura. O casamento não surgiu de uma mera formalidade, mas da criação do Senhor. Quando duas pessoas se unem em aliança, Deus está interessado nessa união, Então, a família, para começar, ela começa com um relacionamento firmado em Deus. Nós vemos essa desvalorização, muitas famílias sendo destruídas, porque muitas vezes isso já começa sem estrutura, sabe? Eu acho que com o passar dos anos, nós fomos perdendo a instrução do que é um casamento feliz, do que é uma família bem estruturada. Sabe, parece que quanto mais passa o tempo, o relacionamento ele se torna mais banal e um objeto de prazer. E eu tenho certeza que as pessoas que vivem dessa forma, elas tentam encontrar nisso uma liberdade, elas tentam encontrar nisso prazer mesmo, sexual, a liberdade de ficar com quem quer, do jeito que quer, e tudo bem, cada um vive a vida que quer, Não foi isso que Deus ensinou. Mas existem pessoas que querem viver as suas próprias vidas, existem pessoas que não querem seguir a Bíblia. Mas o que eu vejo é que quanto mais as pessoas buscaram a liberdade, mais elas encontraram a frustração. Nós fomos deixando a instrução de lado, nós fomos deixando o nosso amor se esfriar, sabe? Mas a palavra diz: seja digno de honra o matrimônio. O matrimônio, queridos, ele é algo sagrado. E nós temos visto muitos matrimônios frustrados porque são levados com a barriga, são empurrados com a barriga. A pessoa conhece qualquer pessoa hoje, ela se relaciona alguns meses com aquela pessoa. Eles não fazem um projeto de futuro, eles não fazem um estudo assim rápido, um rápido planejamento. O que você deseja para sua vida?
Quais são os seus planos? Será que isso encaixa com os meus planos? Não. As pessoas hoje em dia banalizaram e o casamento está sendo tratado como um simples namoro. Sabe? Vamos casar, se não der certo a gente larga. Mas o que o Senhor nos ensinou foi algo muito maior que isso. Eu não estou aqui para dizer que você é obrigado a estar dentro de uma aliança em que não há respeito, em que não há reciprocidade, em que há traição, não. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que nós precisamos tratar isso com mais responsabilidade, com mais amor no nosso coração. Não é qualquer pessoa que chega na nossa vida que merece estar ao nosso lado, debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa. Sabe? Nós precisamos cuidar do nosso emocional. A palavra nos diz, olha, de tudo que você possa guardar, guarde o seu coração. Então, queridos, nós precisamos cuidar do nosso emocional, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Nós precisamos ter responsabilidade com a quem nós entregamos os nossos sentimentos. Existem pessoas que não conseguem ficar sozinhos. Nessa história de liberdade, ela pula de galho em galho o tempo todo. Vai para um lado, vem para o outro, o vento bate, ela vai. A correnteza puxa, ela vem. Sabe? E essa pessoa, ela vai se frustrando. Porque ela não para pensar, ela não para escolher. Escolher, sim. Nós precisamos, primeiramente, ter um relacionamento profundo com Deus. Nos conhecermos, nos amarmos a Deus, para depois procurar uma terceira pessoa para colocar nesse relacionamento. Porque o casamento, ele é formado pelo marido, pela mulher e pelo Senhor, que vai estar ali sustentando. O que a Bíblia fala? O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quem são as 3 dobras? O homem, a mulher e o Senhor que está ali sustentando. Então, nós podemos procurar quantas vezes nós quisermos. Se Deus não for o centro desse relacionamento, você vai se frustrar, até você desistir de um matrimônio. Nós precisamos, primeiramente, firmar o nosso emocional, firmar o nosso espiritual. E quando nós vamos procurar alguém para colocar do nosso lado, essa busca precisa fazer com Deus assim, segurando a nossa mão. Porque verdadeiramente é difícil, queridos, hoje em dia, a gente arrumar uma pessoa que queira compromisso, que queira construir família, que queira construir uma vida ao nosso lado. Mas não é impossível. E tem mais uma coisa. Se você não conseguir encontrar alguém verdadeiramente de valor, é melhor ficar sozinho, porque já diz o ditado, é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Só que existem algumas pessoas que não conseguem. Acaba de namorar um, não dá certo, já começa a namorar o outro, e não dá certo, já começa a namorar o outro. E aí casa, e aí se decepciona, e aí divorcia, e aí casa de novo. Onde está o seu valor? O seu amor próprio? Calma, pensa um pouco. O que pode estar dando errado? Sou eu que estou sendo difícil de lidar? É outra pessoa que me decepciona demais? Eu tô sendo ridicularizada dentro desse casamento? Eu tô sendo traída dentro desse relacionamento? Sabe, então, nós precisamos escolher melhor e nos preparar melhor para que o casamento ele não seja alvo dessa ridicularização que tem acontecido. Porque a Bíblia nos diz que o matrimônio ele é digno de honra. E muitas vezes nós temos desonrado a instituição que o Senhor criou pela nossa pressa, pela nossa falta de responsabilidade ao escolher e também ao ser escolhido.
Porque tem pessoa que busca, e quando encontra alguém para estar do lado, não quer fazer nada pela pessoa, não tem prazer em servir um ao outro, não tem prazer em agradar um ao outro. Nós vamos ver também, queridos, o próximo passo aqui, seriam os filhos, após um casamento, seriam os filhos. E a Bíblia diz que os filhos são uma bênção. Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão, a sua recompensa. Então, nós sabemos que hoje em dia está muito difícil, existem muitos casais que optam por não ter filhos, tem medo, realmente está de dar medo, está tenebroso, o mundo está terrível, as pessoas são maldosas. Mas o que eu gostaria de dizer é que independente se você escolheu ou não ter filhos, às vezes você escolheu não ter pela condição financeira atual e tudo bem, a gente precisa ter responsabilidade para tomar certas decisões, porque um filho, ele é uma decisão que a gente toma uma vez e ela perpetua para sempre. Um filho vai sempre nos acompanhar. Mas o que eu gostaria de trazer para os nossos corações hoje é que os filhos não são peso. Sabe, em um mundo que muitas vezes vê os filhos como peso, a Bíblia chama de herança. Então, quando nós falamos sobre isso, até sou esquisito, soa muito conservador. Mas em um mundo tão distorcido, nós precisamos escolher um lado. Nós estamos concordando com aquilo que o mundo dita sobre a família, com aquilo que o mundo dita sobre os nossos filhos, ou nós preferimos ficar com aquilo que Deus diz? Porque o que Deus diz, queridos, é que os filhos são herança do Senhor. E nós vemos muitas vezes as famílias tratando os filhos como um peso desde a concepção. Mas cada criança é um presente confiado por Deus à família. Nós precisamos tratar com amor, criar com amor, porque a concepção e a criação dos filhos, eles fazem parte do plano divino, da continuidade do legado. Eu sempre digo que quando nós concebemos filhos, nós estamos deixando pequenas sementes daquilo que nós estamos construindo, nós estamos plantando mais e mais. Porque a palavra diz: instrui a criança no caminho que se deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Então nós precisamos criar essas crianças com a mente de Cristo, para que elas possam continuar fazendo diferença. Imagina se todos nós desistirmos de ter os nossos filhos, Nós não estaremos deixando aqui outras pessoas com a missão de levar o Evangelho. Sim, nós temos essa missão, preparar os nossos filhos para que eles possam continuar o nosso legado, para que eles possam continuar pregando a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor também diz, não só que os filhos são herança, mas também que eles são uma flecha. Olha só, lá em Salmo 127, depois que diz que os filhos são herança do Senhor e a recompensa que Ele dá, a palavra também diz, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Então, os filhos, eles são usados por Deus para que possam continuar a perpetuar aquilo que nós estamos construindo. São flecha na mão do guerreiro. Então nós precisamos cuidar bem dessas flechas, polir bem essas flechas, instruir bem essas flechas e lançar bem essas flechas.
Quando o Senhor nos presenteia com os filhos, nós precisamos ter em mente de que o Senhor colocou nas nossas mãos pequeninas pessoas que daqui a alguns anos serão grandes homens, grandes mulheres. Nós precisamos instruí-lo na palavra do Senhor para que eles sejam luz. Eles são a luz que virão depois de nós. Eles são os bateristas da igreja que virão depois de nós. Eles são os cantores que virão depois de nós. Eles são os conselheiros que virão depois de nós. Então instrua bem o seu filho, ame o seu filho, queira o seu filho por perto. Sabe, inclua os seus filhos nas suas atividades. Eu sei que atrasa um pouco, demora um pouco mais, mas ensine com carinho. Fale da palavra de Deus com carinho. Mostre como viver na presença de Deus com carinho, porque a criança ela costuma observar mais o exemplo do que aquilo que a gente fala. Então mostre com carinho aquilo que precisa ser feito. Porque no momento que essa criança sair da sua casa, for construir a própria casa, ou talvez a própria família, eu não sei, quando ela for lançada, quando essa flecha for lançada, ou seja, quando esse filho sair de debaixo da sua asa e for viver a vida dele, precisa ser uma flecha certeira, ou seja, ele precisa saber viver a própria vida diante dos caminhos do Senhor, sem precisar de ninguém para ficar ali guiando. Então os filhos são herança e bênção. E por último, eu gostaria de refletir com vocês que a família é um lugar de desfrutar. Eu sei que muitos que podem estar aqui me ouvindo podem ter vindo de uma família totalmente disfuncional. Às vezes não tem um pai, ou às vezes não tem uma mãe, é criado pela avó. Mas a família é um lugar de desfrute. Se você veio de uma família disfuncional, uma família disfuncional não precisa vir de você. Que encerre em você hoje o ciclo de disfuncionalidade. Que encerre em você hoje o ciclo da traição. Que encerre em você hoje o ciclo do abandono materno e paterno. O Senhor nos chama a quebrar esses ciclos. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 9: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que Salomão estava dizendo aqui, queridos? A Bíblia diz que Salomão foi um homem rico. Foi um homem que conquistou muitas coisas. Mas a palavra diz que ele conquistou. E o que ele escreveu? Ele escreve: olha, eu já comi de tudo. Eu já construí de tudo. Eu já comprei de tudo. Eu tive as melhores casas, eu tive, em outras palavras aqui, os melhores carros, os melhores cavalos, eu tive muitas mulheres, eu tive tudo. Tudo que eu quis, eu tive. E é tudo vaidade. Olha para você ver que profundidade disso, querido. A gente vive nessa vida buscando tantas coisas, buscando um carro do ano, buscando uma casa melhor, tal. E a pessoa que foi assim, um dos mais ricos, ele olha para tudo que ele construiu e ele diz: é tudo vaidade. Então faz o seguinte: desfruta a vida com a pessoa que você ama, porque vai ser essa a sua recompensa. Então o que ele fala? De tudo que eu construí, a minha família é o bem mais precioso. A minha família, a minha mulher, a mulher que eu amo do meu lado, é a minha alegria, é o meu desfrute. Então, a família foi criada, com a intenção de nós desfrutarmos com as pessoas que nós amamos. Aproveita a vida com a mulher
que você ama. Então Deus não quer apenas famílias que sobrevivam, mas famílias que desfrutem a vida juntas. Ou seja, o Senhor não quer, querido, uma família de fachada, que finge que está feliz só para manter um casamento, que finge que está feliz só para manter ali os seus filhos por perto. Não. Deus deseja que você, que a sua família provem de uma alegria completa, de um gozo completo. Não é uma família sobrevivente, que briga o dia todo, que se arranha o dia todo. Uma família em que você termina o seu serviço e você diz: meu Deus, e agora eu vou ter que voltar para minha casa. Não. Deus quer que nós vivamos a alegria de uma família em que nós terminamos o serviço e dizemos: nossa, eu já não aguentava mais, eu quero voltar para o seio da minha casa. É essa a intenção que o Senhor tem quando Ele fala sobre o casamento, quando Ele fala sobre os filhos. Nossa casa precisa ser um abrigo, um lugar de desfrute. E é por isso que nós precisamos tomar tanto cuidado, querido, ao querer construir uma nova casa, um novo casamento, uma nova família. Porque o casamento é precioso. Os filhos são preciosos. O casamento, ele é sagrado. Por isso precisa ser uma decisão tomada debaixo de planejamento, uma decisão responsável, uma decisão, inclusive, madura. Se você ainda não tem maturidade, não queira se enfiar dentro de um casamento. Peça ao Senhor maturidade. Peça ao Senhor uma pessoa que verdadeiramente te ame. Peça ao Senhor uma pessoa que verdadeiramente te respeite. Mas não tenha pressa. Não tenha pressa. Cuide do seu emocional. Viva a sua vida. Até que você encontre uma pessoa que verdadeiramente merece estar debaixo do mesmo teto que você. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua família, porque o casamento ele deve ter alegria, deve existir amizade, companheirismo e presença, ser presente na vida um do outro. Então, os melhores momentos, muitas vezes, os melhores momentos da vida acontecem dentro da nossa casa. Então, querido, eu desejo para a sua vida que Deus te dê uma família abençoada, que Deus tire do seu coração os traumas que você possa ter vivido dentro de relacionamentos frustrados, o trauma que você possa ter vivido dentro de uma família disfuncional, que Ele possa te limpar disso e que Ele possa te proporcionar uma família alegre, uma família funcional, uma família que te dá o prazer de estar dentro de casa, porque Ele deseja que a família seja um ambiente de amor e de alegria, não importa se vai estar na casa mais luxuosa ou na mais simples, importa que seja alegre. A palavra de Deus diz que é melhor você estar numa choupana com uma mulher que te ama, com uma mulher que é uma mulher alegre, uma casa alegre, do que estar num palácio com uma mulher rixosa do seu lado. Ou seja, a pessoa que você escolhe para estar do seu lado importa muito mais do que o ambiente. Então, tenha paciência de escolher bem, sabe? Então, eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso hoje. Quando Deus pensa no legado, Ele pensa na família. Isso não é uma invenção minha. Nós podemos ler toda a Bíblia, que em toda a Bíblia o Senhor cita a família. Quando o Senhor vai abençoar, Ele diz: olha, que a bênção seja sobre você, que a bênção seja sobre os seus filhos, que a bênção seja sobre os filhos dos seus filhos, né? Quando Deus vai abençoar o homem e a mulher, lá no comecinho de tudo, em Gênesis 1:28, quando Ele cria o homem e a mulher e Ele junta os dois, a bênção do Senhor sobre eles é: sejam férteis,
Então, perceba isso. Muitas vezes a gente vê os filhos como um peso, mas lembre-se que a fertilidade ela é uma bênção do Senhor derramada sobre o casal. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E aí depois sim ele diz: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí ele termina ali de dar a sua bênção sobre Adão e Eva. Mas perceba que antes da bênção do domínio, antes da bênção da prosperidade, a bênção do Senhor foi: seja fértil. Então eu não estou querendo dizer que você precisa ter 10 filhos, 15 filhos, como faziam os nossos avós. Mas não enxergue a fertilidade como uma maldição na sua vida. Não enxergue os seus filhos como uma maldição na sua vida. Você quer ter só um? Tá bom. Você quer ter 0? Tudo bem. Mas não enxergue as crianças como um peso, como um fardo, porque elas são a bênção de Deus na nossa vida. A fertilidade é a bênção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. A família é a bênção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. São pessoas que Deus coloca ao nosso lado para nós caminharmos um pouco mais. São pessoas que muitas vezes dão sentido às nossas vidas quando a gente quer desistir. Eu já passei por muitos momentos difíceis, queridos, que eu queria desistir de tudo, mas eu lembrava da minha família. Eu lembrava do olhar carinhoso da minha mãe. Eu lembrava do olhar brincalhão do meu pai. Eu lembrava dos olhos de carinho das minhas irmãs. E eu tinha vontade de continuar. Eu tinha vontade de caminhar um pouco mais. Então, uma família estruturada em Deus, ela é uma família feliz. Uma família estruturada em Deus é uma fortaleza para a nossa vida no dia de angústia. Então, lembre-se disso, o casamento ele é sagrado. Os filhos são bênção, a convivência familiar é um presente e a alegria dentro do lar também faz parte da vontade de Deus. Deus não quer simplesmente que a gente procrie, Deus quer que nós sejamos alegres dentro da nossa casa. Por isso, querido, cuide bem da sua família, porque cuidar da família não é só uma responsabilidade, mas é honrar um projeto que nasceu no coração do Criador. Então, em tempos que muitos desprezam o casamento, relativizam a criação dos filhos, vivem sem vínculos duradouros com eles, abandonam os filhos, Deus continua dizendo através da Bíblia, não é através da Melody. Deus continua demonstrando através da sua palavra que Ele estabeleceu a família, Ele abençoou os filhos e Ele deseja que nós desfrutemos das nossas vidas juntos. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Pai, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela nossa família. E obrigada pela família que nós ainda vamos construir. Nos ajuda, Pai, a valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Muitas vezes, Pai, hoje em dia, falar sobre a verdade causa até mesmo desconforto. Porque nós somos tão oprimidos a pensar como o mundo, Pai, que quando a gente pega a Tua palavra para tentar pensar como o Senhor, nós podemos parecer quadrados, nós podemos parecer antiquados, mas hoje, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter o Teu caráter, o Senhor nos ajude a pensar como o Senhor, viver como o Senhor, valorizar aquilo que é valioso para Ti, Pai. Que os nossos lares sejam firmados no Teu propósito, que os nossos filhos sejam criados como herança do Senhor e que a nossa família reflita o Teu amor todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!